Academia Paraibana de Letras apresenta O Livro Falado. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, emenda cidadã. Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Livro desta edição, Carcará, autor Ivan Bichara Sobreira, apresentado pelo acadêmico Rui César de Vasconcelos Leitão. Rui César de Vasconcelos Leitão é um homem pardo de cabelos grisalhos. Usa óculos e está vestindo uma camisa azul de mangas curtas e calças jeans. A gravação para o projeto O Livro Falado foi realizada no Memorial Augusto dos Anjos, localizado na Academia Paraibana de Letras. Rui Leitão está sentado em uma cadeira de madeira e, à sua frente, há uma mesa redonda também de madeira. Do seu lado direito, há duas bancadas de madeira com tampas de vidro transparente, onde estão guardados vários livros sobre a obra Eu, de Augusto dos Anjos. Na parede, acima das bancadas, há vários quadros que remetem aos lugares onde viveu o poeta. Ao fundo, há uma foto grande em preto e branco de Augusto dos Anjos, que era um homem pardo, de bigodes, e na fotografia está usando paletó e gravata. O livro que vamos comentar é de autoria do paraibano, nascido em Cajazeiras, Ivan Bichara Sobreira. O romance Carcará é o seu livro mais famoso. O escritor, ao qual estamos conhecendo a sua principal obra literária, editou outros livros. O romance de José Lins do Rego, em 1971, José Vieira e os Caminhos do seu Romance, em 1980, Tempo de Servidão, publicado em 1988, e Joana dos Santos, lançado em 1995. O romancista e crítico literário Ivan Bichara também atuou no mundo político, tendo sido deputado estadual por 2 mandatos consecutivos, deputado federal e governador do estado da Paraíba no período de 1975 a 1978. No ano de 1984, lançou o romance Carcará, pela editora José Olímpio, do Rio de Janeiro, que se dedicava a publicar obras literárias de escritores nordestinos, como Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, dentre outros. Contém 276 páginas. Na capa e contracapa, traz imagens representativas do sertão nordestino, o cacto, o pássaro que dá título ao livro, o sol abrasador, a torre de uma igreja e cangaceiros caracterizados em pintura que se assemelha a uma xilogravura, nas cores vermelha e branca. O prefácio foi elaborado pelo jornalista Antônio Carlos Vilaça, reconhecido como um dos mais importantes memorialistas de sua área no Brasil. Nele registra, abre aspas, Ivan Bichara nos traz um romance nordestino que o consagra. Carcará é toda a intensidade do Nordeste, captada, retratada, recriada por um autêntico escritor, um romancista maduro, que daria enorme prazer a José Américo se ele pudesse o ler. Fecha aspas. A narrativa trata de um acontecimento real ocorrido na cidade de Cajazeiras em 1926, transformado em romance. Um grupo de cangaceiros, liderados por Sabino Gomes, que chegou a ser lugar-tenente do bando do Rei do Cangaço, conhecido Lampião, invadiu a cidade para vingar-se de uma surra que lhe fora aplicada por policiais ao tempo em que estava morando naquela cidade do sertão paraibano. Por isso, o autor faz questão de ressaltar que qualquer semelhança dos personagens citados com pessoas conhecidas da região pode ser considerada mera coincidência. Na construção ficcionista do enredo, Ivan Bichara mistura entre os personagens alguns criados na sua imaginação, como o ex-cangaceiro Raimundo Anastácio, Manuel Santana, Cego Alexandre, Raimundo Casimiro, Tenente Elino Fernandes, Mariá, Moisés e Chicão, com figuras da vida real cajazeirense, a saber, Dom Moisés Coelho, o padre Gervásio Coelho, o professor Hildebrando Leal, o major Epifânio Sobreira, Higino Rurim,
o poeta Cristiano Cartacho, Otacílio Jurema e seu pai, João Bichara. O contexto histórico em que se desenrola o episódio exposto no livro é marcado por um clima de permanente tensão nas comunidades interioranas do Nordeste brasileiro, sempre vivendo o temor dos ataques dos cangaceiros chefiados por Lampião. Cajazeiras, pelo que se conhece, não seria invadida pelo rei do cangaço por conta de um pedido do padre Cícero, porque ali teria estudado no colégio do padre Rolim. Ivan Bichara viveu esse ambiente de apreensão dos moradores da cidade, tendo ficado acuado com companheiros de infância, ele tinha 8 anos de idade na época, à espera da chegada dos bandoleiros, conduzidos por Sabino Gomes, no casarão da rua Epifânio Sobreira, nas proximidades do Açude Grande. Nesse local, hoje está instalado um centro cultural que registra com fotos e documentos não só a trajetória da vida do escritor, como também do acontecimento tema do livro. Na época, Cajazeiras já era considerada uma das mais prósperas cidades do Alto Sertão paraibano, despontando como importante centro comercial da região, segundo o historiador Deusdedito de Leitão. Contava com cerca de 6.000 habitantes. Desde 1914, tornou-se sede de uma diocese da Igreja Católica, o que contribuiu para que se tornasse uma referência cultural do interior paraibano. Em seu livro, Ivan Bichara retrata a vida cotidiana da cidade, especialmente o movimento na feira aos sábados, para onde convergiam pessoas vindas das diversas cidades circunvizinhas, inclusive do estado do Ceará. Um dos principais protagonistas da história, o cangaceiro Sabino Gomes, ou Sabino das Abóboras, era um homem muito violento, perverso, e decidiu atacar a cidade para vingar uma emboscada que teria sofrido por policiais comandados pelo oficial Lourenço Dunga, reforçado pela raiva de não ter conseguido convencer o ex-cangaceiro Raimundo Anastácio a se integrar ao seu grupo, que se aliou às autoridades de Cajazeiras, disposto a defender a cidade, usando da sua experiência na vida cangaceira, na oferta de informações que ajudaram o delegado, sua tropa e os voluntários a planejar estratégias de enfrentamento a Sabino Gomes e seus comparsas. O delegado, tenente Alino Fernandes, contava com apenas 15 soldados na sua tropa, o que era insuficiente para combater os integrantes do bando de Sabino Gomes, que viria com a composição em torno de 30 jagunços. A cidade se mobilizou para oferecer reforço à polícia no enfrentamento ao ataque. Personalidades de destaque da comunidade colaboraram nesse esforço, aumentando o número de voluntários que foram, inclusive, submetidos a treinamento no uso de arma de fogo. A resistência, portanto, estava formada por 25 homens corajosos, incluindo os que sentavam praça na polícia militar. A invasão da cidade aconteceu exatamente no dia anunciado, uma tarde de 28 de setembro. As autoridades do governo do estado não atenderam aos insistentes pedidos de auxílio. Foram mais de 5 horas de sobressalto vividas pela população da cidade de Cajazeiras. No curso narrativo do embate, é registrado que um dos soldados pagou com a vida. A casa de Raimundo Anastácio foi destruída. A residência de Martinho Barbosa foi incendiada, além de outras que foram saqueadas pelo bando. 3 cangaceiros foram assassinados. Várias famílias se ausentaram da cidade na véspera, abrigando-se em sítios próximos do município. No início da noite, Sabino Gomes saiu em retirada com seu bando ao perceber que havia perdido a batalha. Não esperava que a cidade estivesse tão preparada para reagir. Foi desmoralizado pelas atitudes heróicas de soldados e cidadãos que arriscaram suas vidas para proteger a população da sanha sanguinária dele e seus cúmplices de crueldade. O livro de Ivan Bichara abre a oportunidade para que se aprofundem as pesquisas sobre o cangaço, ocorrido no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e o início do século XX, e do qual Cajazeiras também vivenciou. É sem dúvida um romance apaixonante, que precisa ser melhor conhecido, principalmente pelos paraibanos, quando nos é informado o terror e o medo que tomaram conta de seus moradores nesse episódio que marcou a história da cidade. Quando das celebrações do centenário do nascimento do autor do livro, em 2018, o Carcará foi republicado pela editora de A União, resultado de um trabalho de organização realizado pelo professor Francelino Soares. Eu fiz questão de trazer o livro Carcará
do romancista Ivan Bixara, para conhecimento de todos, principalmente da juventude, para conhecer esse romance que integra o projeto do Livro Falado da Academia Paraibana de Letras. É importante que os jovens dessa nova geração conheçam em pormenor, a todos os pormenores, o que conta a narrativa da história do cangaço nordestino, o que aconteceu em Cajazeiras. Então, o romance é um fato real, romanceado pelo escritor Ivan Bixara. O Livro Falado. Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado, Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras, Tânia Silva, produção e direção José Vieira Neto, arte gráfica e finalização Alexandre Magno.